Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aos domingos, o programa inédito às 8h30 da noite. Nós temos o patrocínio da Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Estamos no ar para Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tudo para o seu evento. Nós estamos agora ao vivo no nosso canal do YouTube, no canal 160 da Soul TV, no canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e, claro, disponíveis também nos nossos aplicativos próprios para Android e iOS, nas TVs LG, Samsung e também no sistema Roku. Bom, dia 26 de junho foi o Dia Nacional da Diabetes, que é uma data para conscientização, para prevenção e também para o controle da doença. Hoje eu recebo um médico endocrinologista, Dr. Rogério Friedman, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma boa noite. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Bom, a diabetes é uma doença que infelizmente vem crescendo muito nos últimos anos. E o que faz que ela cresceu tanto? O que mudou no estilo de vida do brasileiro para a gente ter esse aumento do número de casos? Mudou muita coisa no estilo de vida do brasileiro. As grandes transformações aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente nos últimos, digamos, entre 40 e 50 anos, quando o perfil econômico do Brasil começou a mudar e a nossa população começou a se concentrar mais e mais em grandes cidades. A atividade econômica deixou de ser aquela atividade econômica mais tradicional do homem do campo, né, das pequenas comunidades, e passou a ser uma atividade desempenhada nas grandes cidades, com as consequências que vêm dessa mudança de estilo, né, que já se observava antes nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, onde se mudou o estilo e o perfil de alimentação do brasileiro, passou a adotar uma dieta diferente da dieta tradicional, que é aquilo que o pessoal hoje chama de comida de verdade, né? Nós passamos a nos alimentar cada vez mais com alimentos processados, ultraprocessados, principalmente nos últimos 30 anos. A urbanização também traz consigo algumas mazelas, que é a diminuição da atividade física paulatina. Não é questão de fazer ou não fazer exercício, mas o próprio gasto de energia no dia a dia. As pessoas tradicionalmente se deslocavam a pé a distâncias pequenas a moderadas. As grandes distâncias das cidades implicaram o deslocamento por meios de transporte, seja privativo, automóvel ou coletivo, né? E alguns elementos adicionais que são muito típicos do Brasil de hoje, infelizmente. A qualidade de vida nas cidades caiu muito, a violência urbana, a qualidade das nossas cidades. As nossas cidades não têm boa qualidade no sentido de permitir que as pessoas se movam mais, se desloquem mais a pé e desfrutem mais da cidade caminhando. Existe um ranking de caminhabilidade das cidades, nos quais as cidades brasileiras não estão muito bem situadas, né, nesse sentido, porque a cidade é mais convidativa para atividade física, para caminhar, à medida que ela tem boas soluções urbanas, calçadas bem cuidadas, iluminação pública, saneamento, limpeza urbana, segurança pública, transporte coletivo de alta qualidade, com malhas que permitem chegar a destinos diversos em menor tempo. Nós carecemos dessas qualidades urbanas. Então, no caso específico do Brasil, essa mudança do perfil alimentar, a redução do gasto energético da população em atividade física espontânea, aquela atividade física diária, e particularmente no Brasil, essa questão da qualidade de vida nos centros urbanos, não é nem mais só privilégio dos grandes, mas nos centros urbanos, contribuiu para quê? Em última instância, aumento da frequência de obesidade e de excesso de peso na população.
E aumento de obesidade, aumento da frequência de excesso de peso, traz consigo o aumento da frequência de diabetes tipo 2. Andam de mãos dadas. Pois é, a gente fala, quando fala no diabetes, a gente sempre popularmente conhece como o açúcar no sangue, né? Mas o diabetes, ele pode ter ela pode ser mais de um tipo, né? Ela pode ser o tipo 1 e o tipo 2. O que diferencia uma da outra? É até mais do que tipo 1 e tipo 2, tem outros tipos, enfim, tem o diabetes gestacional, tem tipos menos comuns. A diferença básica do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2 é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença na qual ocorre um processo paulatino, porém rápido, de destruição das células que produzem insulina no nosso pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz insulina, que permite a gente regular a glicose. No diabetes tipo 2 é uma situação diferente. No diabetes tipo 2 existe um estado de resistência à insulina. As células do organismo daquela pessoa, elas são menos responsivas à insulina, requerendo, então, doses maiores, vamos dizer assim, de insulina para conseguir o mesmo efeito que uma pessoa que não tem a doença, né? E chega um limite em que a resistência insulínica é tal que a capacidade do pâncreas de produzir insulina não consegue atender essa demanda tão grande, tão grande, tão grande, e acaba, então, surgindo a hiperglicemia, que é o aumento do nível do açúcar no sangue. Então, são duas doenças bastante diferentes, né? E aí tem características que são mais satélite, vamos dizer assim, no diabetes tipo 1, mais frequente em pessoas um pouco mais jovens, né? Elas não necessariamente têm excesso de peso, a maioria, na verdade, é magro. Diabetes tipo 2 em pessoas, a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 tem mais de 40 anos de idade, quase sempre tem uma história familiar de diabetes tipo 2, quase sempre estão acima do peso, né? 90% mais ou menos vai estar acima do peso. Então são características que distinguem um do outro, mas são basicamente os dois tipos mais frequentes. Importante, entre 90% e 95% dos casos de diabetes são diabetes do tipo 2. Diabetes tipo 1, muito antigamente chamado de diabetes juvenil, não se usa mais isso, porque não é exclusivo do jovem, né? Ele é muito mais raro, é uma doença muito mais rara. Pois é, o senhor falaste também que é importante, né, a diabetes gestacional. Acontece normalmente naquele período que a mulher está grávida e provavelmente não vai seguir tendo a diabetes, mas ela se torna mais propensa a ter no futuro? Então, qualquer pessoa que em algum momento da sua vida tenha tido uma alteração no metabolismo da glicose, ela entra numa categoria de risco que a gente chama que é a normalidade prévia na tolerância à glicose. Essas pessoas têm um risco muito maior de desenvolver diabetes à medida que os anos passam, né? Então, uma mulher, por exemplo, que teve diabetes gestacional, e ao ter o seu nenê, o diabetes foi resolvido, ela deve ser orientada a manter um estilo de vida saudável, né? A manter o peso controlado, ter uma boa atividade física, ter uma alimentação bastante diversificada e saudável para evitar, para diminuir o risco dela desenvolver um diabetes tipo 2 anos depois. E o diabetes, ele apresenta sinais? A pessoa pode desconfiar que tem a doença? Sim. Diabetes tipo 1 costuma se apresentar com um quadro de evolução rápida muito sintomático. A pessoa começa a ter muita sede, ter necessidade de urinar com frequência, perde peso, embora não tenha perda de apetite, ela continua comendo com fome, até às vezes uma fome exagerada, né? E ela vai acabar desenvolvendo outros sintomas, mas numa sequência muito rápida que dura poucos dias ou poucas semanas. O diabetes tipo 2 é uma doença muito mais insidiosa, muito mais sutil, então não tem esse quadro sintomático exuberante, mas as pessoas começam a perceber algumas coisas, né? Um cansaço maior, uma tolerância menor a pequenas atividades físicas, começa a perceber, pode, por exemplo, acontecer de começar a ter algumas infecções por fungos, micoses, um pouquinho mais frequente, principalmente na região genital, candidíase, esse tipo de infecção por fungo.
e tendo uma história na família ou sendo uma pessoa com excesso de peso, a gente começa a suspeitar que ela tenha a doença. Mas é importante dizer, como o diabetes do tipo 2 é uma doença que é silenciosa durante muitos... A pessoa pode ter o diabetes tipo 2 durante muitos e muitos anos e não ter o diagnóstico. Por isso que se recomenda que as pessoas tenham a sua glicose medida em laboratório, não com aparelhinho de medir, periodicamente na sua vida adulta, principalmente a partir dos 35, 40 anos, que é a forma da gente identificar precocemente os indivíduos que têm diabetes tipo 2 e que não sabem porque não têm absolutamente nenhum sintoma. E quais são esses exames que são usualmente solicitados para fazer essa verificação? O exame mais simples, mais barato e mais disponível é a dosagem da glicose no sangue, né? É a glicemia de jejum. Esse é um exame acessível, tem em qualquer laboratório, os médicos estão sempre alertas e preparados para pedir. É um exame que se pede assim, qualquer pessoa que fez exame de sangue uma vez na vida viu que no meio daquele exame tinha uma glicemia. Então esse basicamente é o exame que tem que ser feito, e já é feito quase como rotina nos adultos, né? Então, esse exame permite a gente, vamos dizer, suspeitar fortemente de que aquela pessoa possa ter um diabetes. E aí se toma lá providências de confirmar com mais um exame de laboratório e tal, e introduz tratamento precocemente, né, para evitar as consequências tardias do diabetes não tratado. E quando aparece naqueles exames que tem aqueles valores, né, que são os valores de referência, e tem aqueles valores que dizem assim, pré-diabetes. Nesses casos, o que é o indicado? Qual é a conduta nesses pacientes? Pré-diabetes é uma condição metabólica especial, onde o indivíduo já tem uma pequena anormalidade no metabolismo da glicose, mas ele não é diabético. Nem todo indivíduo com pré-diabetes vai ter diabetes. Tá? Isso é importante saber, mas a maioria tem risco aumentado de desenvolver diabetes. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, assim, é tipo assim... Vamos cuidar melhor da saúde, né? Esse é o grande alerta. Então, as pessoas que têm pré-diabetes, elas têm já algumas características funcionais e metabólicas que são precursoras do diabetes. O pré-diabetes, ele em si, ele não traz nenhuma consequência imediata para aquela pessoa, mas ele é um fator de risco para a doença cardiovascular, por exemplo, é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, essa pessoa tem que ser atendida, ela tem que ser orientada a fazer uma mudança muito importante no seu estilo de vida, né? Controlar o peso, passar a ter uma alimentação mais saudável, aumentar a sua atividade física, que são instrumentos validados em estudos clínicos que são capazes de retardar ou até mesmo, em algumas pessoas, de prevenir o aparecimento de um diabetes do tipo 2. Bom, nessa estratégia a gente pode adotar, agregar algumas medicações se for necessário, mas começa com a mudança de estilo de vida. Isso é o mais importante. Perfeito. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance.
Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Bom, estamos voltando para falar um pouquinho mais ainda sobre o diabetes. Doutor, e normalmente como é que é feito o tratamento de quem tem diabetes? Ok. Vamos lá. Diabetes tipo 1, como eu já falei, o indivíduo deixa de ser capaz de produzir sua própria insulina, então o único tratamento possível é receber a insulina que ele não produz. Então, tratamento com insulina, tá? É uma terapia de reposição hormonal específica com insulina. O diabetes tipo 2, ele tem um arsenal terapêutico muito grande, mas o alicerce do tratamento do diabetes tipo 2 é justamente trabalhar as questões de estilo de vida das pessoas. A alimentação, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, controle do peso e atividade física é o tripé fundamental, e na verdade entra um quadripé daí, porque tem mais uma perninha, que é a questão da medicação que a gente vai usar de acordo com a necessidade daquele paciente em questão. Isso é altamente individualizado, não tem uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Mas então, hoje a gente tem um grande arsenal terapêutico para diabetes tipo 2, com resultados muito bons mesmo, esse arsenal vai apoiar todo o programa de mudança de estilo de vida, que é o CERN, né, o núcleo central do tratamento do diabetes tipo 2. Que é tão importante, né? Eu até vou me perguntar, porque hoje está quase, posso dizer, uma febre no nosso país, a utilização daquelas canetas emagrecedoras, que na verdade são canetas utilizadas para o tratamento do diabetes, né? E elas são válidas na utilização de pessoas que não têm o diabetes, mas também como forma de prevenção, que estão com sobrepeso? Então, vamos lá. Se uma pessoa é obesa e ela perde peso, o risco dela desenvolver diabetes diminui muito, tá? Isso se sabe desde muito antes de ter toda essa parafernália de medicamentos que a gente tem hoje. Isso se reproduz em todos os estudos clínicos, né, que a gente conhece. Então, o peso, a obesidade é um grande elemento mantenedor da doença diabetes tipo 2. Então, se a gente consegue corrigir a obesidade, a gente consegue ótimos resultados em termos de manejo do diabetes tipo 2. Hoje a gente tem recursos enormes em termos de tratamento. Todos esses medicamentos injetáveis que vêm com essa apresentação em canetinha, eu não gosto nada desse nome canetas de emagrecedora, vou ser bem honesto, eu acho que não faz justiça ao que é, né? São drogas, são medicamentos revolucionários que a gente está vivendo um momento de progresso como não teve nos 50, 60 anos anteriores, né? Ou mais até. Mas são medicamentos que são realmente capazes de ajudar as pessoas a perder peso, né? Eles não fazem nada sozinhos, eles só funcionam bem se estiver inserido num programa onde a pessoa vai ter que aprender uma nova forma de viver, com alimentação mais equilibrada, com atividade física, né? Qualidade de vida, valorizar uma série de coisas. Esses medicamentos ajudam a pessoa a perder peso, e o resultado eu não preciso nem falar, é algo que a gente não tinha visto ainda até recentemente na história da medicina. Bom, o que a gente sabe dessas medicações? A maioria deles foi desenvolvida para o tratamento do diabetes tipo 2. A liraglutida, a semaglutida, a tirzepatida, todos esses medicamentos que estão aí no mercado, eles foram inicialmente desenhados para tratar o diabetes tipo 2, porque eles funcionam em alguns mecanismos
no aparelho digestivo que fazem com que o pâncreas seja sinalizado, ele seja avisado de que ele tem que liberar sua insulina para impedir que a glicose daquela pessoa suba. Então, a concepção inicial desses medicamentos foi baseada num mecanismo que é das incretinas, que são substâncias produzidas no intestino que sinalizam no pâncreas que essa pessoa se alimentou e que ela tem que largar a insulina na corrente sanguínea para impedir o aumento da glicose. Então, começou por aí. Mas se observou que as pessoas que faziam tratamento com esse medicamento perdiam peso. Então, a partir daí, se desenvolveram estudos em pessoas sem diabetes para ver se o remédio realmente funcionava para ajudar na questão obesidade e excesso de peso. E, resultado, a gente sabe, notório, funciona. Né? Então, se partiu de um conceito inicial, que é o tratamento do diabetes, e se evoluiu para um conceito adicional, que acabou sendo mais famoso, vamos dizer, que é o tratamento da obesidade. Então, realmente são medicamentos que funcionam. Claro, tem uma série de questões, não são para todo mundo, não são para todos os pacientes. O uso desses medicamentos tem que ser individualizado, né? Precisa da orientação médica para poder usar esse medicamento, mas realmente eles funcionam. E o uso deles em obesidade também foi validado, foi testado em estudos clínicos bem organizados, com milhares de pessoas testadas, voluntários acompanhados durante vários anos. Então, se viu que realmente eles atendem aquela necessidade vamos dizer, que era a expectativa em relação ao efeito desses medicamentos. Perfeito. Eu vou fazer umas perguntas assim que foram me enviadas. Não sei se dá para dizer que são mitos, se são verdades. Mas a substituição de alimentos e bebidas pelas versões dietéticas são uma boa opção ou não são? São restritas para quem tem diabetes? Como é que funciona? Bom, as bebidas livres de açúcar, vamos dizer, que usam adoçantes artificiais, ou até adoçantes naturais, não menos calóricos, elas entraram no mercado exatamente com o objetivo de, pensando primeiro nos pacientes diabéticos, porque não aumenta o nível da glicose no sangue, e secundariamente, como elas têm baixíssima quantidade de energia, calorias muito pequenas, às vezes zero, logo em seguida elas passaram a ser vistas como um acessório para pessoas que estão lutando com excesso de peso que precisam emagrecer. Então, eu acho que elas funcionam assim como um adjuvante terapêutico para quem não pode abrir mão, vamos dizer, daquele tipo de bebida, né? Claro que são, tanto quanto qualquer refrigerante açucarado, os refrigerantes com adoçantes artificiais também são produtos industriais, são produtos químicos, basicamente, é uma mistura de substâncias químicas, não tem nada muito natural ali, né? A proporção de alguma coisa natural desses refrescos é baixa. O que a gente hoje considera que o ideal sempre vai ser a pessoa usar coisas naturais, né, saudáveis, uma água saborizada com um suquinho de limão e tal, para quem quiser emagrecer, é melhor do que tomar qualquer refrigerante. Mas, assim, não há nenhuma evidência consistente, sólida no meio, na medicina, ou seja, evidência oriunda de boas pesquisas, de estudo, que mostra que eles não são seguros, ou que causam dano, ou que causam qualquer tipo de doença. Não. Né? Tem muita mitologia a respeito disso, tem muita fantasia circulando pela internet, causa câncer, causa Alzheimer, causa não sei o quê. Não tem nada do ponto de vista científico sério, idôneo, que mostre que isso é um risco para a saúde das pessoas. E vamos combinar, né? Nós estamos aí com refrigerantes, existem há 150 anos. Refrigerantes de baixo teor de açúcar ou com adoçante artificial existem desde depois da Segunda Guerra Mundial. E não se viu assim nada até hoje relacionado com isso. Mas, claro, tem pesquisas sérias em andamento, sempre, né, com o objetivo de garantir segurança para as pessoas, mas até hoje a gente não viu nada que falasse assim, olha, não se deve usar. É uma opção individual, né? Faz parte de um processo de tratamento de quem não pode abrir mão daquilo, mas
Mas quem pode abrir mão de refrigerante tem coisa melhor para tomar. Para tomar. E quem tem o diabetes? Está controlado, faz a medicação, pode comer doce? Até pode, mas em situações muito específicas. Primeiro, não pode ser um hábito diário, isso é importante. Segundo, não é recomendável que a pessoa coma doce isolado, ou seja, não vai fazer um lanche de doce no meio da tarde, né? Uma sobremesa numa ocasião especial, né? Uma festa, um aniversário de um amigo, um casamento na família, comer uma sobremesa depois de uma refeição complexa, uma refeição que teve proteínas, vegetais, saladas, grãos, etc. Um pedaço modesto não faz mal para ninguém, não causa dano. Só para matar a sua vontade. Não causa dano. Não, assim, não existe nenhuma razão para a gente ter uma proibição absolutamente radical da pessoa que come doce. Isso vale particularmente para quem está com o seu diabetes controlado, como tu disseste, Vanessa. A pessoa que não está bem controlada, essa sim deve evitar, porque o açúcar ele faz a glicose subir de forma intensa e rápida, e isso não é bom para a pessoa que está com diabetes descontrolado. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer muito a presença do senhor. Obrigado. E eu não sei, qual a orientação que tu dá para quem está nos assistindo para evitar o diabetes ou quem já tem controlar da melhor maneira possível? Acho que assim, para evitar diabetes, é aquilo que eu falava, a melhor coisa é levar uma vida muito, muito saudável, com uma alimentação bem diversa, fugir da comida de pacote, dos ultraprocessados, né? Comer comida de verdade, respeitar aqueles princípios básicos da alimentação, ter refeições regradas no horário, né? Procurar se autodisciplinar para evitar o excesso de peso, que é um grande inimigo da saúde, enorme inimigo da saúde, e ter uma atividade física. Não precisa ir para academia, puxar peso, não precisa virar maratonista, mas mexer o corpo, né? Caminhar, dançar, andar de bicicleta, brincar com o netinho, né? Quem sabe 1000 alternativas, levar os cachorrinhos para caminhar todos os dias, mais de uma vez por dia, tirar o corpo da cadeira, é uma coisa muito importante para prevenir o diabetes, né? Se sabe que as pessoas que são fisicamente mais ativas têm menos chance de desenvolver diabetes, independente até do tipo de alimentação que faz. Então, porque tem um impacto no metabolismo, tem um impacto no peso. Esse é o melhor conselho que a gente pode dar para as pessoas evitarem o diabetes. Numa esfera mais macro, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é a comunidade começar a exigir dos administradores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, todo mundo, que façam as nossas cidades melhores do que elas são, né? Mais seguras, mais confiáveis, mais agradáveis, mais saneadas, mais arrumadas, para que as pessoas tenham prazer em sair. Terem qualidade de vida, né? Terem qualidade de vida verdadeira, né? Isso é o mais importante do ponto de vista da prevenção, né? A outra coisa é não usar a estratégia do avestruz, né? Quer dizer, estou sentindo alguma coisa, não sei o que é, procurar o médico, né? E conversar com o médico periodicamente, né? Se o médico não está pedindo, se eu tenho 45 anos, meu médico nunca me pediu uma dosagem de glicose, lembrar o doutor que seria interessante, mesmo não tendo nenhum sintoma, ter um examezinho de glicose feito, porque isso pode detectar um diabetes que está começando e prevenir uma série de complicações no futuro. A prevenção sempre é o melhor caminho. É sempre o melhor. Bom, agradecer mais uma vez a presença do senhor. Nós vamos ficando por aqui até o próximo domingo. Tchau.